Olá! Hoje, 5 de junho de 2023. Eu sou o Juvenal, ou a voz que vai ficar na sua cabeça ou quando você quiser lembrar-se do essencial prático para você protagonizar a sua vida pessoal e profissional sempre, em qualquer tempo. Hoje, e, nos próximos dias eu, Juvenal, vou dar voz ao professor Dr. Del Piero para levar novidades em conhecimentos e sabedorias para você alcançar o máximo em autoconfiança e protagonismo. Se quiser saber mais ou conversar com o professor, basta usar o telefone de WhatsApp 19981778535 e falar comigo, ou com Miriam Gonçalves. Este é o 164º podcast de 2023 e neste podcast o professor Del Piero nos diz que o futuro, presente, da liderança é a bondade. Comportamentos que geram segurança psicológica, conversas, respeito, empatia, laços humanos são muito relevantes no trabalho. Na verdade, eles geralmente importam mais do que conhecimento técnico. Vamos à aula podcast de hoje. O professor Dr. Del Piero sempre diz: cuide dos relacionamentos que os negócios cuidam de si e retribuem. E ainda completa: o poder da autêntica gentileza nos negócios é fria exclusividade e diferencial competitivo. Ele acredita que as soft skills são mais importantes do que você pensa. Ao longo do tempo, colocamos tanta ênfase nas noções de assertividade e força que presumimos que isso significa que você não pode ter essas outras qualidades de bondade e empatia. Engano. O mal vende no curto prazo, o bem sempre vence no final, diz ele. Agora, alguns podem dizer que esta é uma maneira ingênua de ver o mundo. Embora a gentileza e a bondade sejam importantes na vida, não podem ajudá-lo no trabalho, certo? Mas a melhor pergunta é o porquê não? Por que valorizamos viver uma vida feliz, realizada e amorosa, mas no trabalho alguns acham que a única maneira de progredir é usar o poder e a resistência como ferramentas? Na vida, nós nos afastamos ativamente de relacionamentos tóxicos porque sabemos que são inúteis, então por que, no contexto do trabalho, deveria ser diferente? Na vivência do professor Dr. Del Piero, quanto mais empático, compassivo e genuíno a pessoa é, mais vai perceber que mais e mais pessoas gravitam e contribuem para obtermos o resultado pelo qual estamos trabalhando. Não há ciência por trás da ideia de que ser legal, carismático ou simpático significa que você é mais propenso a ser um pushover ou que as pessoas não o respeitarão. É uma velha maneira de pensar com falta de evidências para apoiá-lo. A ciência, no entanto, nos diz que as pessoas são mais propensas a deixar seus empregos por falta de apoio ou conexão com seu chefe. Um estudo de 2019 nos Estados Unidos revelou que 57% dos funcionários pediram demissão por causa do chefe. Outros 14% deixaram vários empregos por causa de seus gerentes e outros 32% consideraram seriamente sair por causa de seu gerente. Isso sugere que as empresas podem estar procurando no lugar errado enquanto buscam oportunidades para atrair, reter e desenvolver talentos. Portanto, acredite, um vínculo humano é importante. A Gallup constata, ano após ano, em suas pesquisas com trabalhadores americanos, que ao receber um elogio, palavras de reconhecimento e elogios pode ajudar os indivíduos a se sentirem mais realizados, aumentar sua autoestima, melhorar suas autoavaliações e desencadear emoções positivas. Certamente isso gera produtividade nas equipes e deve ser uma coisa boa? Um conhecido estudo do Google, intitulado Projeto Aristóteles, sobre a construção da equipe perfeita provou que os laços humanos são tão importantes no trabalho quanto em qualquer outro lugar. Os comportamentos que criam segurança psicológica, troca de turnos na conversa e empatia, e fazem parte das mesmas regras não escritas às quais frequentemente recorremos, como indivíduos, quando precisamos estabelecer um vínculo, constatou o estudo. E esses laços humanos são tão importantes no trabalho quanto em qualquer outro lugar. Na verdade, às vezes eles são mais importantes. A intensa coleta de dados e o processamento de números do Google o levaram às mesmas conclusões que os bons gerentes sempre conheceram. Nas melhores equipes, os membros ouvem uns aos outros e mostram sensibilidade aos sentimentos e necessidades. A ciência também nos diz que podemos reter as pessoas tendo um ambiente saudável, solidário, empático e altamente comunicativo ao nosso redor, uma conclusão que a Gallup tirou de décadas de dados e entrevistas com 25 milhões de funcionários. A gentileza não deve ser negligenciada, e é assim que a liderança do século XXI se parece. Forte e ousado. O outro argumento que vale a pena desmistificar é a noção de que um líder empático e suave não pode ser forte e ousado.
A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, nos ensinou repetidamente que os líderes podem ser empáticos e fortes. Em Leading with Empathy, Ardern enfatiza seu desejo de liderar com gentileza e não ter medo de se concentrar ou ser guiado pela empatia. Acho que uma das coisas tristes que vi na liderança política é, porque, ao longo do tempo, colocamos tanta ênfase nas noções de assertividade e força, e que provavelmente presumimos que isso significa que você não pode ter os outros qualidades de bondade e empatia, diz ela. No entanto, quando você pensa em todos os grandes desafios que enfrentamos no mundo, essa é provavelmente a qualidade de que mais precisamos. Precisamos que nossos líderes sejam capazes de simpatizar com as circunstâncias dos outros, ter empatia com a próxima geração pela qual estamos tomando decisões. E se nos concentrarmos apenas em ser vistos como a pessoa mais forte e poderosa da sala, acho que perderemos o motivo pelo qual deveríamos estar aqui. Então, como líderes gentis lidam com situações difíceis? Com autenticidade e empatia, claro. De acordo com Jacinda, na verdade, decidi que não queria necessariamente construir um exterior resistente. Em vez disso, aprendi a filtrar as coisas, como aceitar essa crítica e ouvi-la quando preciso, ou então dizer, bem, na verdade essa pessoa está vindo de uma perspectiva muito diferente e apenas aprender como filtrá-la. E essa foi uma curva de aprendizado muito grande, sabe? Na verdade, o mundo não precisa de um monte de políticos de casca grossa, eles precisam de pessoas que se importam. O mesmo acontece com os líderes empresariais. E não importa se a empresa é grande ou pequena. Alguns podem dizer que não há problema em ser assim em uma startup, mas não funciona para uma empresa por causa das decisões difíceis e compensações necessárias. Novamente pergunto o por que não? Somos todos humanos e temos necessidades de motivação como pertencimento, amor, segurança e estima. A liderança compassiva é a capacidade de fazer coisas difíceis de maneira humana. No livro CEO Excellence da McKinsey, que analisa como CEOs excelentes alinham a organização, observou-se que todos os 67 CEOs representados no livro trataram as coisas leves da mesma forma que as duras. Eles colocam o mesmo rigor em como lidam com tópicos como talento, cultura e design organizacional. Eles sabem que essa é uma fonte de vantagem competitiva quando acertam. Não se acertam. Como líderes, temos o dever de cuidar das pessoas que lideramos. Aqueles de nós dispostos a deixar o ego de lado podem crescer como líderes e se tornar versões melhores de nós mesmos no trabalho e na vida. A liderança moderna no século XXI requer gentileza que cria um terreno fértil saudável para 3 ingredientes muito críticos em equipes de sucesso que retêm talentos: comunicação eficaz, segurança psicológica e oportunidades de crescimento. Você tem a oportunidade de criar um ambiente significativo, positivo e próspero para o seu pessoal, o que não apenas terá um impacto duradouro nos indivíduos que você alcançar, mas também criará um efeito cascata de maior conexão social e inclusão em toda a empresa. O trabalho é uma grande parte de nossas vidas. Ser feliz e completo no trabalho significa que estou realmente vivendo. Se você puder espalhar um pouco de bondade e alegria no trabalho, faça-o, e as evidências nos dizem que o desempenho e a produtividade só aumentarão. As melhores equipes são aquelas onde membros e líderes ouvem uns aos outros e mostram sensibilidade aos sentimentos e necessidades. Então vamos lá, experimente e faça o dia de alguém. Experimente responder às mensagens enviadas a você no mínimo, no mesmo dia. Você vai ver que atenção plena e gentileza são as luzes que projetam as competências e iluminam resultados. Se quiser saber mais ou conversar com o professor, basta usar o telefone de WhatsApp 19981778535 e falar comigo. Fique com a paz e o bem.